O que é o ponto G e como encontrar? O ponto G, ele é um ponto que a gente tem dentro ali da nossa vulva, né? É um pontinho que tem um pouquinho acima da cavidade da vagina. E ele é um ponto bastante sensível. Então ele é um ponto que as meninas, as mulheres sentem muito prazer ali. Como ele é muito sensível, é uma zona bastante ali que é bastante prazerosa, né? Esse ponto G normalmente é um ponto que a gente tem uma estimulação muito legal ali na hora do sexo, mas é importante a gente lembrar que ele não é o único ponto que a gente tem sensibilidade ali, que a gente sente prazer no nosso corpo. Então é um ponto bacana que vai ajudar a gente ali talvez a sentir um pouquinho mais de prazer, mas se a gente for pensar em todo o nosso corpo, a gente tem zonas erógenas, né? Então é importante a gente entender que assim não é só o ponto G, porque tem gente que às vezes foca tanto nesse ponto G e esquece toda outra questão, né? Toda a questão do carinho, do acolhimento, dos outros toques, das outras partes que a gente sente prazer. Então é importante a gente entender que é um ponto bacana, mas não é o principal ali no sexo. Não pode ser o único foco ali no sexo. Como lidar com... É normal ter dúvidas sobre minha orientação sexual? Sim, é normal a gente ter dúvida, principalmente na fase da adolescência. A gente fala que quando a gente está na sexualidade, a gente tem 3 estágios. Então, a gente tem o estágio em que a gente vai conhecer sobre a sexualidade, sobre essa parte mais erótica da sexualidade. Depois a gente tem a fase de experimentação, então que eu vou ali querer provar, querer saber como é que não é. E depois eu tenho a fase em que realmente concretiza esse conhecimento, né? Onde eu realmente vou me entender ali, olha, eu gosto disso, eu me sinto segura com isso, eu quero ter relações heterossexuais, homossexuais, bissexuais, enfim. Então, na adolescência, a gente passa por essa fase de conhecimento e de experimentação. Então, é natural que a gente tenha essas dúvidas, principalmente nessa fase. E é importante que a gente acolha essas dúvidas, que a gente entenda, que a gente tente entender ali o porquê que essas dúvidas existem, que a gente tente se acolher. Então, assim, puxa, se eu tô sentindo uma atração por uma pessoa do mesmo sexo que o meu, ok, né? É natural, tudo bem, né? Eu posso realmente gostar de uma pessoa do mesmo sexo que o meu, ou então não. Pode ser que seja ali só de momento, que é aquela curiosidade, aquela experimentação que a gente fala, e depois eu falo, não era bem isso, né? Acho que não era bem esse caso. Então é importante que a gente tenha tanto essa abertura pra gente se entender melhor, e também que a gente tenha ali esse conhecimento de que é natural essa oscilação, pra que a gente também não vire aquela pessoa que, não, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Então eu preciso saber me respeitar e aos poucos percebendo o que eu gosto, o que eu não gosto, por que eu acho que eu gosto de fulano, por que eu não acho que eu gosto de fulano, e se realmente eu me sentir confortável ali, por que não? Né? Acho que é uma coisa que a gente tem que tirar um pouquinho esse tabu também. Se é uma questão que eu tenho essa atração, por que eu vou ficar me privando? Por que eu vou ficar fingindo e talvez vivendo ali com uma máscara, fingindo que eu sou uma pessoa que eu não sou? Então é importante que a gente entenda que sim, na adolescência isso é natural, e é importante essa experimentação, esse conhecimento, esse querer realmente se entender e querer realmente ver o que faz sentido pra você. Posso pegar doenças só com sexo oral? Pode. O sexo oral, ele também é suscetível pra gente ter doenças, principalmente porque eu posso, por exemplo, ter uma feridinha na minha boca, eu posso ter ali um corte, e isso vai fazer com que eu tenha esse contato e vai fazer com que essa doença seja passada da mesma forma. Então, como eu disse, né, a gente precisa ter esses cuidados da camisinha em qualquer tipo de sexo ali, né? Então, sexo oral, sexo anal, a penetração mesmo ali vaginal. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e que a gente quebre também esse pensamento de que esse tipo de sexo não tem esse impacto de doenças. Como saber se eu tive um orgasmo? O orgasmo, ele é uma sensação corporal que ele vai envolver ali uma sensação de um extremo prazer, e que ele também vai envolver a própria questão dos seus músculos, né? Ele vai ter uma contração muscular muito forte. Então, quando você tem um orgasmo, você vai sentir uma sensação de prazer muito forte, vai sentir os seus músculos com uma contração muito forte. E é importante que a gente também se desprenda dessa questão de que o orgasmo ele só vai acontecer, por exemplo, na penetração. Então, em alguns momentos você pode ter orgasmo com outras formas de carinho, e isso também é totalmente natural. Como eu vou falar com os meus pais sobre sexo? Então,
É importante que esse papo, ele seja, essa porta, né, de contato seja aberta desde a infância com a criança. Então, assim, se você tem pais que desde quando você era pequenininho, eles falam sobre o seu corpo, eles falam sobre, a pessoa não pode te tocar assim, ou você tem que respeitar o corpo do outro, ou quando você teve alguma dúvida, de repente assim, eu tava lá na escola e fulana veio e me deu um beijo. Os seus pais acolheram, então assim, olha, agora não é o momento, né? De repente, agora não é o momento de você ter um namoro, um relacionamento, enfim, esse beijo não é legal dessa forma pra sua idade, mas tudo bem, acontece. Então, se eles acolhem de uma maneira legal e te mostram ali que tá tudo bem essa parte de sexualidade, com certeza você vai ter muito mais disponibilidade pra ir falar com eles quando você tiver dúvidas. Agora, se você tem pais ali que são mais fechados, que de repente até pela criação deles mesmo, eles têm algumas travas pra falar a respeito disso, quando a gente chega na adolescência, a gente tem muito mais dificuldade, porque parece que tá muito distante, né? Então, por exemplo, se eu chego nos meus pais e falo, olha, eu tava interessada em fulano, e eles falam assim, não, para, isso não é momento, isso não é hora de falar disso, para de besteira. Então, como que eu vou querer chegar de novo nesses pais pra falar alguma coisa, né? Então, é importante que a gente entenda que esse comunicado adolescente com relação à sexualidade com os pais vai depender muito de como que foi essa criação desde quando ele era pequenininho, se houve essa abertura pra falar sobre esse tema, ou se não, se houve ali uma repressão, né? Então, não pode falar sobre isso, é proibido falar sobre isso e tudo mais. Mas se mesmo assim, se você não teve ali uma educação que foi tão aberta a respeito disso, a gente pode também, como adolescente, chegar ali e conversar. E às vezes é um pouco desconfortável. Então, como que a gente pode fazer? De repente a gente pode pôr uma série que fale sobre o assunto, ou um filme que fale sobre o assunto, porque daí a gente vai comentar a respeito daquela série e de repente eu me sinto mais confortável para falar sobre aquele assunto no meio desse comentário. Porque é importante que a gente entenda que também, da mesma forma que a primeira vez para vocês essa fase, né, vocês começaram essa fase, então tudo é muito novo, para os pais às vezes também tudo é muito novo, porque muitas vezes eles não passaram como pais de adolescentes, né? Então às vezes eles se sentem um pouco perdidos também de, puxa, mas eu posso falar disso? Tem muito aquele mito de assim, se eu falar sobre sexo com meu filho, eu meio que abro o caminho, daí ele vai querer fazer e pronto, acabou, daí não tem mais como segurar. E na verdade não, a gente sabe que quanto mais informação a gente tem, mais fácil é desse adolescente pesar ali na balancinha, tipo, não quero, não quero, é pressão, não é pressão. Então os pais também têm muito essas dúvidas. Então quando a gente não tem essa abertura desde pequeno, talvez a gente possa fazer essa abertura agora na adolescência através ali de um pouquinho de paciência, trazer um tema que eu sinto um pouquinho mais confortável, e daí depois se eu ver que tem uma abertura, eu vou e falo sobre uma outra questão, porque essa orientação dos pais é essencial, né? Porque se a gente vai perguntar, por exemplo, para os nossos amigos, tirar algumas dúvidas, eles vão tentar ajudar, mas eles vão tentar ajudar às vezes com o que eles conhecem, e nem sempre o que eles conhecem é um conhecimento ali muito confiável, exatamente. Então às vezes assim, eu pesquisei na internet, daí o Cauã vem me perguntar, eu falo que eu pesquisei na internet, e às vezes o que eu pesquisei na internet tá todo torto lá, tá com uma informação que não é legal, então eu tô repassando uma informação que não é bacana. Com os pais a gente já meio que evita que isso aconteça, né? E se os pais também não souberem orientar, eles podem ir atrás de informações, podem levar num próprio médico, né, num ginecologista, por exemplo, para tentar ajudar de alguma maneira. Como melhorar a minha autoestima em relação ao sexo? Então, é importante que a gente se conheça muito bem, para que a gente tenha uma autoestima bacana com relação ao sexo, né? Que a gente conheça o nosso corpo, que a gente conheça o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e que a gente se desprenda desse conceito de assim, eu tenho que ter o corpo perfeito para dar prazer para alguém. Isso não é real, né? A gente sabe que o corpo, ele tá muito além desses padrões de beleza que a gente vê, né? Então, muitas vezes, a gente tem ali, na adolescência, principalmente, esse estigma de assim, mas eu não quero ter relação porque eu vou ter que tirar a roupa, daí ele vai ver que tal coisa não tá legal, ela vai ver que tal coisa não é legal, e é importante que a gente tire um pouquinho essa ideia, porque o sexo ele vai muito além dessa questão da aparência, né? Ele vai muito além dessa conexão só de, eu sentir atração pelo corpo de fulano. Então, para que eu me sinta bem, para que eu sinta ali realmente confortável com aquela situação, eu preciso primeiro trabalhar essa minha própria autoestima, o quanto eu me sinto confortável com o meu corpo, o quanto eu entendo que de repente, eu não gosto desse detalhe no meu corpo, e ok, ninguém vai ter o corpo perfeito, ninguém vai ter ali